limites no infinito. Isso mesmo, hoje vamos definir formalmente e daremos exemplos de como calcular limites quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Vamos ver como que fica isso? Bora? Limites no infinito, a ideia intuitiva é bem simples. Como que funciona? Eu quero saber, quando x tender a mais infinito, o que acontece com a f de x? Se ela estiver se aproximando de um L, eu vou dizer que o limite de x tendendo a mais infinito da função f de x é igual a L. O que a gente está falando, então? Eu vou pegar, se eu tô querendo tender a mais infinito, eu começo com um número bem grande, tá? Começo lá do 100, do 200, do 1 milhão, de bem longe do zero, né? Então, quando eu tô lá com esse valor, eu olho o que tá acontecendo com a função f. Quando eu vou aumentando, então, quando eu pego uma sequência que só cresce, 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 se o f de x estiver cada vez mais próximo de L, eu vou dizer que o limite da função é o próprio L, tá? Então, essa questão de limite de x tender a mais infinito, intuitivamente, ela é uma coisa bem simples, tá? Quanto mais o x crescer, se a função estiver mais próxima de um número real L, eu vou falar que isso daqui é verdade, que o limite de x tendendo a mais infinito de f de x é L. Essa é a ideia intuitiva, tá? Vamos ver a definição formal, como que isso é. Ó, definição formal, ela fala assim, olha. X tendendo a mais infinito de f de x é L significa o seguinte, ó, significa isso. Vamos ver aqui no gráfico, olha o que vai significar. Dado um epsilon, ou seja, eu te dou uma vizinhança, ó, dado uma vizinhança qualquer, epsilon aqui, se eu garanto a existência de eu chamei n, ó. Esse epsilon que eu dei, se eu garanto a existência de um n positivo, tá vendo? Porque se o x tende a mais infinito, esse n vai ser positivo. Se esse n existir, olha, dado um epsilon vizinhança de L, se existir um n bem grande, tá? Porque tá tendendo a mais infinito, quanto menor é meu epsilon, eu vou ter que garantir a existência desse n, provavelmente maior, tá? Se, dado um epsilon qualquer, que eu defino esse intervalo aqui, ó, então esse valor aqui é o L mais epsilon e esse aqui é o L menos epsilon. Se existir um n de tal forma que todo x depois de n, ó, x é maior que n, onde que o f de x está? O f de x tá caindo aqui dentro, ó, dessa vizinhança. Todos os f de x estão caindo aqui. Então, olha, dado um epsilon, que é essa vizinhança de L, tá? Eu tenho L aqui, eu vou ter esse tamanho é epsilon, então eu tenho L menos epsilon, L mais epsilon. Se eu garanto que qualquer epsilon que eu pegue, eu garanto que existe um n, geralmente o n depende de epsilon, tá, gente? N vai depender de epsilon. Cada epsilon que eu pego, eu garanto a existência do n. Se isso ocorre, para cada epsilon, eu garanto que existe um n. De tal forma que o x que está depois do n, porque está tendendo a mais infinito, então esse negócio aqui tem que estar para cá. Para cada x depois de n, o f de x está caindo aqui dentro, então significa que o f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Subtrai L de todos os lados, ó, f de x menos L menor que epsilon. Desculpa, não tem esse módulo aqui não, porque eu já estou adiantando. Isso daqui é o mesmo que f de x menos L menor que epsilon, tá? Isso equivale, são todas equivalentes. Então, é isso que nós vamos falar, olha. Dado um epsilon positivo, se existe um n também positivo, de tal forma que todos os x depois de n,
o f de x está tão próximo de L que a distância entre os dois fica menor que epsilon, ou seja, o f de x está caindo naquele intervalo, eu falo então que esse limite existe e vale L. Isso é se somente se, ó. Isso implica nisso e isso implica nisso. Essa é a definição formal do limite, desse limite aqui. Analogamente, nós vamos definir o limite quando x tender a menos infinito, tá? Como que vai ficar? Mesma ideia, gente. Eu tô falando que o limite em x tendendo a menos infinito é L. Então, eu vou falar assim, ó, dado um epsilon aqui, ó, esse tamanho, ó, dado um epsilon, existe um m, aí eu já vou falar, ó, existe um m. Esse aqui seria o m para esse epsilon que eu peguei, tá? Existe um m menor que zero, que tá indo para menos infinito, então m é menor que zero, tá? Existe esse m de tal forma que para todos os x menores que esse m, o f de x tá caindo aqui dentro. Se existir esse m, esse limite aqui a gente fala que é L, x tendendo a menos infinito, tá? Então, esse intervalo aqui seria L menos epsilon, L mais epsilon, que é a mesma coisa de falar isso daqui, tá? Então, é análogo, tá vendo? Então, a gente não precisa de decorar isso aqui não, a gente só tem que entender a ideia do limite, certo? Vamos ver como que eu uso isso para mostrar, né? Como que eu provo que um limite é, de fato, L, né? No caso, eu peguei essa função e falei que o L é zero. Então, eu quero provar que isso daqui é zero, tá? Esse N é um número natural. Então, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer N natural aqui, que não seja o zero, né? Ele vai ser zero esse limite. Porque é bem intuitivo, ó. X tende a mais infinito, então eu tô com um número enorme no denominador. Quanto mais esse número vai tender a mais infinito, ou seja, quanto mais esse x crescer, esse denominador cresce muito. 1 dividido por algo exorbitantemente grande é algo que está cada vez mais se aproximando de zero, tá? Toda vez que eu tenho que mostrar usando a definição, eu já mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores de definição formal de limite, que eu faço um rascunho, né? Eu gosto de fazer rascunho. Por quê? Porque clareia as nossas ideias. Dessa vez eu peguei esse rascunho aqui, olha. Dado um epsilon. Não, então eu vou pegar a definição sempre, olha. Dado um epsilon positivo, será que existe um n positivo? Ó, é uma pergunta. De tal forma que o x passando de n, o f de x fica próximo de L a uma distância menor que epsilon. Então, eu vou, gente, usar isso aqui que é a definição. Eu vou pegar a função f de x, o L, e vou começar a trabalhar com isso aqui, ó. 1 sobre x a n menos 0 é igual a isso daqui, ó. Módulo de x a n. Eu quero que isso seja menor que epsilon, tá? Eu pego esses dois lados e passo uma raiz enésima, tá? Passei a raiz enésima dos dois lados. Quando eu faço isso, ó, lembra que é tudo positivo. O x é positivo, porque ele é maior que um n positivo, tá vendo? Então, eu posso passar essa raiz enésima aqui que não tem problema nenhum. Raiz enésima de módulo de x a n é o próprio módulo de x. Eu quero que isso seja menor. Eu quero que isso tudo seja menor que epsilon. Isso equivale nisso, é tudo equivalência, ó. Isso daqui é a mesma coisa disso, ó. Módulo de x maior que 1 sobre raiz enésima de epsilon, tá? Lembrando que isso daqui é um número positivo, tá? Se o x for maior, se eu tomar esse n aqui, ó, se o x for maior que isso, eu vou com equivalência lógica e provo o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar meu n como sendo isso, ó. 1 sobre a raiz enésima de epsilon, que é o que eu fiz aqui no rascunho, tá? Então, vamos ver como que fica a demonstração, olha. Demonstração. Dado um epsilon positivo, existe o n, olha, eu mostro quem é a cara dele, tá? 1 sobre a raiz enésima de epsilon. Esse número é positivo, porque o epsilon é positivo, de tal forma que se o x for maior que n, ó, x maior que esse n
é um se somente se, ou seja, é uma equivalência a falar que módulo de x é maior que isso, porque o x é positivo, ó, tá? Isso aqui já é uma equivalência. Isso também equivale a isso. O que que eu fiz? Eu elevei os dois lados a n, tá? É equivalência. E aí eu inverti, ó, 1 sobre isso é menor que epsilon, tá? Desculpa, tava tampando. Então, ó, isso equivale a isso, ó, módulo de x. Eu posso elevar os dois lados a n, fica isso. E eu posso inverter, ó, então 1 sobre x a n é menor que epsilon. Tudo isso aqui é equivalência lógica. O que que eu disse, então? Que esse x ser maior que n, ó, x ser maior que n, equivale a isso. Só que isso aqui, gente, é o próprio f de x menos L, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó, f de x menos L. Então, se isso acontece, implica, ó, quando isso acontece, aqui tudo acontece, e isso implica que isso é menor que epsilon, tá vendo? A implicação vem daqui, ó, implica. Então, isso implica nisso. Então, tá muito boa a nossa demonstração. De fato, esse limite aqui é zero, tá? Demonstrado via definição. Vamos ver aqui um exemplo agora. Olha, como que eu calculo o limite x tendendo a mais infinito é a menos x? Lembre-se que essa função é a mesma coisa de falar que isso é 1 sobre e elevado a x, não é? Potência negativa. O que que eu tenho aqui, então? Olha, esse denominador, x tende a mais infinito. Então, quando eu começo lá com um x enorme, e elevado a x está dando um número enorme. 1 sobre isso está dando um número bem perto de zero. E isso, gente, cada vez que eu vou mais para mais infinito, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, mais esse denominador cresce e mais torna esse resultado aqui próximo de zero. Por isso que eu falo que o limite é zero, tá? Lá lembrando do nosso gráfico, eu sei construir o gráfico dessa função, que essa função que tá aqui, ó, f de x, é a mesma coisa da função 1 sobre e elevado a x, que é a função exponencial decrescente, né, ó, passando aqui pelo 1. Repare que quanto mais o x cresce, mais esse y tá se aproximando de zero, tá? Então, eu vou falar que essa função, o limite dessa função, quando o x tender a mais infinito, é zero. Lembra que esse aqui é assintótico, nunca encosta no eixo x, mas se aproxima dele tanto quanto eu queira me aproximar. Vamos ver esse último exemplo aqui, que é o exemplo 3. O que está acontecendo com essa função aqui, gente? Ó, x tende a mais infinito. Esse número x está lá enorme. Somado com 2, está maior ainda um pouco. Ao quadrado, ele está bem grande. Então, esse número aqui, ó, ele tende a mais infinito. 1 dividido por um número que está indo muito, muito grande, tendendo a mais infinito, esse limite aqui é zero, tá? Então, esse que é o pensamento, ó, esse denominador está tendendo a mais infinito, por quê? Quanto maior o x fica, mais isso aqui vai ficar enorme. Uma unidade dividida, eu costumo falar assim, ó, um chocolate dividido pela população da Terra inteira, quanto que cada um vai ganhar? Vai ganhar algo bem próximo de zero. Quanto mais a população crescer, mais perto de zero fica o resultado, tá? Vamos ver aqui o último exemplo, que é a letra B. X tendendo a menos infinito. Esse número aqui, ó, tende a menos infinito. A quarta, gente, esse número tá tendendo a mais infinito, tá? Menos, então aqui eu tô com alguém tendendo a mais infinito. Esse x tende a menos infinito. Ao quadrado, ele também tá tendendo a mais infinito. Com esse menos, então eu tô com infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Não é zero, não é 1. E toda vez que acontece essa indeterminação do tipo infinito menos infinito, eu tenho que excluir a indeterminação. Qual que é a técnica que eu uso sempre? Colocar alguém em evidência, tá? Eu costumo sempre colocar a maior potência em evidência. Ó.
Coloca um x à quarta aqui em evidência. Vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado, ó. Coloquei o x à quarta em evidência, ó. Esse vezes esse x à quarta, isso vezes isso, x ao quadrado. Eu não alterei nada, tá? E agora, gente, eu consigo calcular o limite. Por quê, ó? X tendendo a menos infinito, esse negocinho aqui, ó, tá tendendo a quê? Menos infinito ao quadrado, esse denominador tá tendendo a mais infinito. 1 dividido por alguém que tá crescendo exorbitantemente, esse negócio aqui tende a 0. 1 menos algo que tende a 0 dá 1, tá? Então, essa parte aqui toda tá tendendo a 1, certo? Vezes. Esse negócio aqui, ó, tende a menos infinito. A quarta tá se aproximando de quê? De mais infinito. Então, eu tenho mais infinito vezes 1, que vai dar mais infinito. Então, essa função aqui, ó, quando x tender a menos infinito, ela vai para mais infinito. Quanto maior fica o x, só que com sinal negativo, mais essa função vai estar maior, só que positiva, tá? E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!